Bom dia, bom dia, bom dia. Graça e paz. Louvado e agradecido seja o santo e poderoso nome do Senhor. Mais um dia qual nos concedeu, mais uma semana se findando, né? E para a glória de Deus, nós estamos de pé. Amém? Vamos estar dando início a mais um devocional. Hoje são 9 de janeiro de 2026 e até aqui nos ajudou o Senhor. Amém? Vamos estar indo lá no Salmo 91. Sejam todos muito bem-vindos. Vai lá no seu grupo, chama o pessoal, fala, gente, já começou, vamos adorar, louvar, exaltar o nome do Senhor. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Dirá do Senhor, ele é o meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza, e nele confiarei. Porque ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele te cobrirá com as suas penas e debaixo das suas asas estarás seguro. A sua verdade será o teu escudo e a tua defesa. Não terás medo do terror da noite, nem da seta que voa de dia, nem da peste que anda na escuridão, nem da mortandade que assola ao meio-dia. 1.000 cairão ao teu lado e 10.000 à tua direita, mas não chegará a ti. Somente com os teus olhos contemplarás e verás a recompensa dos ímpios. Porque o Senhor é o teu refúgio, o Altíssimo a tua habitação. Nem o mal te cederá, nem praga alguma chegará à tua tenda, porque aos seus anjos dará ordem a teu respeito para te guardarem em todos os teus caminhos. Eles tentarão nas suas mãos para que não tropeces com teu pé em pedra. Pisarás o leão e a cobra, calcarás aos pés o filho do leão e a serpente. Porquanto tão encarecidamente me amou, também o livrarei. Poloei em alto, porque conheceu o meu nome. Ele me invocará, eu lhe responderei, estarei com ele na angústia, dela o retirarei e o glorificarei. Fartá-lo-ei com longura de dias e lhe mostrarei a minha salvação. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Missionária Thelma vai estar adorando nessa manhã. Amém. A paz do Senhor Jesus. Bom dia. Tá me ouvindo? Acho que agora foi. Está louvando a Deus. Gratidão, Senhor, por mais uma oportunidade que Ele nos concede. Amém. Tua voz, Senhor, faz tremer o deserto. Tua voz, Senhor, ecoa sobre as águas agitadas da alma inquieta que não consegue descansar. Tua voz, Senhor, fez surgir o universo. Tua voz, Senhor, é cheia de majestade. Ela aponta a direção, dissipa toda a confusão e traz luz na escuridão. Eu preciso calar todas as vozes, menos a tua. Silenciar todas as vozes, menos a tua. A tua. A tua. Se eu não te ouvir, eu morro. Se eu não te ouvir, eu pereço. Tua voz é livramento no meio do tormento. Tua voz é tudo. Mas se eu te ouvir, eu vivo. Se eu te ouvir, eu prospero. Tua voz é segurança no começo, meio e fim. Tua voz é tudo. Eu preciso calar todas as vozes, menos a tua. Silenciar todas as vozes, menos a tua. A tua. A tua. Não te ouvir.
não te ouvir, eu pereço. Tua voz é livramento no meio do tormento. Tua voz é tudo. Aleluia. Eu vivo se eu te ouvir, eu prospero. Tua voz é segurança no começo, meio e fim. Tua voz é tudo. Aleluia, Jesus. E se cale todas as vozes e fique só a voz do Senhor. Aleluia. Glórias a Deus. Aleluia. Eu te adoro, Senhor. Aleluia. Tu és grande, Senhor, meu Deus e Pai. Aleluia. Glória a Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Fala, Deus. Fala, Deus. Toca-me com brasas no altar. Fala, Deus. Fala, Deus. Sim, alegra, atenda ao teu mandar. Fala, Deus. Fala, Deus. Toca-me com brasas do altar. Fala, Deus. Fala, Deus. Sim, alegra, atenda ao teu mandar. Se eu não te ouvir, eu morro. Se eu não te ouvir, eu pereço. Tua voz é livramento no meio do tormento. Tua voz é tudo. Mas se eu te ouvir, eu vivo. Se eu te ouvir, eu prospero. Tua voz é segurança no começo, meio e fim. Tua voz é tudo. Aleluia. A voz do Senhor é tudo para nós. A paz do Senhor a todos. Que Deus abençoe poderosamente. Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Esse é o caminho da vitória. Ouvir a voz do Senhor, a voz dele é tudo. Missionária Thelma, que Deus continue abençoando poderosamente sua vida, sua família, sua saúde, seu ministério. Vem? Irmã Laura Coutinho pode estar fazendo para a gente a oração inicial pelo devocional, também pela vida da serva do Senhor, que vai estar trazendo o maná do céu nessa manhã, que é a pastora Thaís, amém? Amém. Bom dia, paz do Senhor a todos. Santo Espírito de Deus, muito obrigada, Pai amado, por tudo, ó Pai, por esse dia, por saber que a Tua voz é tudo nas nossas vidas, ó Pai. Sem Ti nada somos, ó Pai. Fala conosco, ó Pai amado. Venha, Senhor Jesus, tocar nos nossos corações. Usa a pastora Thaís, ó Pai. Vai de encontro ao coração dela. Que tudo aquilo que o Senhor colocou no coração dela, ela venha, Senhor, conseguir passar. E que venha chegar nos nossos corações também, Senhor. Faça morada, que a Tua voz venha ser como um trovão, Senhor. Venha soar dentro de nós e fazer efeito, Orianda e Comanai. Abençoe cada vida que aqui entrou, Pai. Obrigado pela semana, pelo esse fim de semana que está vindo, que está chegando, ó Pai, por tudo que o Senhor fez, por tudo que, Senhor Jesus, que o Senhor
trabalhou nos nossos corações, que ainda vai trabalhar, que ainda vai fazer, ó Pai. Nós só temos que agradecer, Senhor, porque nós temos um Deus que só basta uma palavra e tudo muda e se transforma. E a sua voz é tudo nas nossas vidas e que a sua voz sempre venha, Senhor, ser forte dentro dos nossos corações, ó Pai. Fala conosco nessa manhã. Usa a tua serva e traz, Senhor, tudo aquilo que precisamos mudar, ser transformado, Senhor, a cada dia, a cada momento, ó Pai. Nós venha, Senhor, descer e o Senhor venha crescer dentro de nós, ó Pai. Muito obrigada por tudo. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém, glória a Deus. Irmã Laura, que Deus continue abençoando poderosamente sua vida, sua família, sua saúde, seu ministério. Amém? Pastora Thaís, com a palavra nessa manhã. Amém, amém. A paz do Senhor Jesus a todos, né? Mais uma manhã que Deus preparou para estarmos reunidos aqui. E o tema dessa mensagem hoje é as duas igrejas. E está em Mateus 25, amém? Que diz assim: Então, o reino do céu será semelhante às 10 virgens, que tomando as suas lâmpadas saíram ao encontro do esposo. E 5 delas eram prudentes e 5 loucas. As loucas, tomando as suas lâmpadas, não levaram azeite consigo, mas as prudentes levaram azeite em suas vasilhas, com as suas lâmpadas. E também o esposo tosquenejaram. E tardando o esposo, tosquenejaram todas e adormeceram. Mas à meia-noite ouviu-se um clamor. Aí vem o esposo, sai-lhe ao encontro. Então todas aquelas virgens se levantaram e prepararam as suas lâmpadas. E as loucas disseram às prudentes: dai-nos do vosso azeite, porque as nossas lâmpadas se apagam. Mas as prudentes responderam, dizendo: não seja caso de nos falte a nós e a vós, ide antes aos que o vendem e comprai para vós. E tendo elas ido comprá-lo, chegou o esposo, e as que estavam preparadas entraram com ele para as bodas, e fechou-se a porta. Pastora, mas você já ministrou essa palavra da última vez? Sim. Mas o Senhor está preparando a igreja, irmãos. E o tema que o Senhor me deu hoje para essa mensagem é as duas igrejas. Como assim, pastora? Eu vou explicar para vocês. O reino de Deus será semelhante ao quê? Às 10 virgens. As virgens, quando elas se preparam para o casamento, amém? Elas estão ali preparadas, elas estão se preparando para o noivo. E existem aquelas virgens que estão extremamente dedicadas, que entenderam que a lâmpada, que é a palavra, não pode faltar. Entenderam que o azeite, que é o Espírito Santo, também não podem faltar. E qual a revelação que Deus me trouxe nessa palavra? A revelação que Deus me trouxe nessa palavra, aleluia, foi exatamente que todas têm a palavra. Aleluia. É a lâmpada. Todas têm a palavra, irmãos. É a lâmpada. Só que sim, tem lâmpada que tem só a palavra. Existe igreja que trabalham com a palavra. E glória a Deus. A palavra. E existem igrejas que têm a palavra e o Espírito. A palavra e o azeite. Porque não adianta ter a palavra e não ter o Espírito. Não adianta ter a palavra e não ter o azeite. Porque para subir precisa ter os dois. E aí, naquele momento em que a meia-noite. Por que a meia-noite? A meia-noite é onde tudo acontece, irmãos. É onde acontecem as confusões. A meia-noite é onde a maioria está dormindo. A meia-noite é onde
começa ali o primeiro sono, à meia-noite. E aí a palavra vai dizer que houve-se um clamor. Aí veio. Alguém teve que clamar. As duas estavam, mais uma vez eu digo isso, as duas estavam dormindo. Uma tinha, todas tinham lâmpada, todas tinham a palavra. Todas estavam instruídas na palavra. Mas as que não tinham o Espírito, aleluia, estavam despercebidas, estavam despreparadas, porque achando que só a palavra vai levar você para o céu. Vai nos levar para o céu. Ei, pastora, você está falando contra a palavra? Não. Eu estou falando que a gente tem que ter os dois. Eu estou falando que a gente tem que se preparar para a vinda do noivo. E a vinda do noivo está próxima. E a vinda do noivo acontecerá a qualquer momento. Ei, será num abrir e fechar de olhos. A palavra de Deus vai dizer que nem o filho sabe o dia, a não ser o pai. E a palavra de Deus vai dizer da seguinte forma: à meia-noite, ouviu-se um clamor. Quem clamou, irmãos? Quem clamou? Porque se todos estavam dormindo, quem clamou? Agora fica um ponto de interrogação. Se todos estavam dormindo, tem alguém que não dorme. Tem alguém que não descansa. Tem alguém que vela por mim e por você de manhã, de tarde e de noite. Que dizeis que estarei convosco todos os dias. Mas se só o Pai sabia a hora, então o Pai clamou para que eu e você acordasse. Para que as duas igrejas acordassem. Aleluia! E quando eu recebi essa revelação, eu entendi que o Pai, ele está preocupado com a igreja, porque a igreja não está se preparando para a vinda do esposo. A igreja não está se preparando para a vinda do noivo. E tem muita gente cheia da palavra e eloquente, transbordante da palavra de Deus, mas estão vazias do Espírito. Ei, o Senhor chama a minha e a tua atenção nesta manhã. Ei, desperta, ó tu que dormes, vigiai e orai, pois não sabeis nem o dia e nem a hora em que o Filho do Homem há de vir. Importante saber que tão importante quanto a palavra é ter o azeite, é ter o Espírito. Tão importante quanto o Espírito é ter a palavra. E os dois faz a junção da luz. Porque nós somos a luz do mundo e o sal da terra. Então o Espírito habita em nós. Mas se 5 estava faltando azeite, é porque deixaram de buscar o azeite. Deixaram de buscar o azeite. Lá em Lucas 11, 33 vai dizer assim: e ninguém acende uma candeia, a põe em oculto, nem debaixo do alqueire, mas no velador, para as que entram e vejam a luz. O velador é o quê? A lâmpada. O velador é o quê, irmãos? A lâmpada. Então você precisa ter a lâmpada. Você precisa ter a palavra. Você precisa estar instruído na palavra. Mas a luz só acende quando você põe fogo. E para pôr fogo precisa ter o quê? O azeite. Eu não sei como que está a sua lâmpada, eu não sei porque que Deus trouxe essa palavra hoje novamente. Nós estamos aqui também, trabalhando essa palavra. Esse ano de 2026, o tema do ano para a nossa igreja é o noivo vem. É o noivo vem. Ele vem, ele não tarda. E uma das coisas, desde o primeiro dia aqui, que são 12 dias de clamor com este tema, dizendo assim, o primeiro dia, qual o sacrifício você tem apresentado a Deus? Falou do sacrifício. Falou do sacrifício de Abraão. Quando Deus pediu um sacrifício a Abraão. E aí ele colocou ali o sacrifício. Deus não deixou ele pôr fogo. E os urubus vinham tentar comer o sacrifício dele. Quem é que está recebendo o seu sacrifício? O segundo dia foi falado sobre preparação, sobre aliança. Que a igreja está sem aliança com o Senhor. Está desaliançada. Eu posso servir a Deus em qualquer lugar. Só que a palavra de Deus diz, a fé vem pelo ouvir e o ouvir pela
palavra. Então, se você não tiver firmado, aliançado em algum lugar, criando raiz, ei, a fé vem pelo ouvir pela palavra. Então, a sua fé está morrendo. Porque se você não consegue ter aliança com um homem ou uma mulher, um pastor ou uma pastora, uma igreja que Deus levantou na terra para ser direcionado, como é que você vai ter uma aliança com Deus? Aí falou sobre as virgens dispersas, que a igreja está dispersa. No terceiro dia, falou sobre o reino de Deus. Buscai primeiramente o reino de Deus e a sua justiça. Aí no quarto dia, falou sobre se atentar aos sinais. Por quê? Porque não sabemos nem o dia nem a hora. Aí falou sobre o povo de Israel, que tinha uma nuvem que os guiava e uma coluna de fogo. Quando a nuvem saía, eles sabiam que eles tinham que levantar o acampamento e ir para outro lugar. Ei, só que Deus não avisava eles. A nuvem sumia, eles tinham que estar atentos ao quê? Aos sinais. Vai ser assim a vinda do Filho do Homem. Vai ser assim a vida de Jesus. Aí, no quinto dia, foi falado sobre não recuar. E assim foi indo. Até chegar anteontem, que falou, desperta, igreja. Desperta, que o noivo está aí, a porta vai se fechar. Você vai bater. Foi falado aqui, no nosso ministério. Então a igreja está ok? Dispersa. A palavra veio para cá. Mas a palavra, nós temos a live, ela está sendo transmitida. Então vamos despertar a igreja, vamos nos preparar a igreja. E ontem o Senhor falou para nós, ei, aleluia, para estarmos atentos novamente. Para estarmos alinhados com o Senhor. Para estarmos alinhados com a palavra e com o Espírito. Ontem a palavra disse, esteja alinhado com a palavra e com o Espírito. Porque sem a palavra e sem o Espírito você não vai. Você pode ter a palavra, mas sem o Espírito você não tem azeite. Então, o tema é as duas igrejas, porque uma igreja vai subir, a outra igreja vai ficar. Porque uma tem a palavra, tem a lâmpada, mas não tem o azeite. A outra tem os dois. Essa é a igreja que vai subir. Qual igreja você se identifica nesta manhã? Qual igreja você se identifica nesta manhã? Ei, qual é a busca que você tem feito? Buscar primeiramente o reino de Deus e a sua justiça, as outras coisas serão acrescentadas, irmãos. Não é tempo de buscar coisas. É tempo de buscar o reino de Deus. Não é tempo de cogitar em dois pensamentos. E nem de ficar de intriga com o irmão, com a irmã, com o parente, não. A salvação é individual, mas convém que todos vivam em união. O salmista vai dizer, ó, quão bom e suave é que os irmãos vivam em união. Quem tem a palavra entende, mas quem tem os dois, aleluia. Mesmo aquele que te alfineta o tempo todo. Ei, mesmo aquele que te odeia, mesmo aquele que é seu inimigo, quando você tem os dois, a lâmpada, que é a palavra, e o Espírito Santo te faz suportar pelo amor de Deus que habita em nós. Aleluia. Quando você tem os dois, você suporta o seu inimigo, você ora por ele, para que ele deixe de ser o seu inimigo. E que para ele encontre também a salvação. Não é tempo de brincar, irmãos. Não é tempo de pensarmos só em nós. Mas também é tempo de pensar em nós. E rever os nossos conceitos. E buscar ainda mais o reino de Deus. Eu tenho um detalhe para transmitir para vocês. Ah, mas eu tenho azeite, pastor, eu tenho a palavra. Eu ministro a palavra, eu sou eloquente e eu sou cheia do Espírito Santo. Mas lembre-se, todas as vezes que você ora por alguém, todas as vezes que você vai no hospital visitar alguém, todas as vezes que é liberado sobre a igreja alguma coisa, você tem que repor o azeite.
Porque Jesus, quando aquela mulher tocou nele, disse: Ei, alguém me tocou que de mim saiu virtude. Lembra-se disso? Só que no caminho ele curou a filha de Jairo. No caminho ele tocou no esquife. E dele foi saindo o quê? Foi saindo o quê? Virtude. E aí, para onde que ele foi? Com Pedro, Tiago e João. Eles foram para o monte. Foi reabastecer. Reabastecer, irmãos. Reabastecer. Para que não falte o azeite na lamparina. O encontro está próximo. Tem até um louvor que fala, né? O encontro do noivo com a igreja será tão lindo. Aleluia. Só que ele começa assim. Eu abro mão dos meus maiores sonhos. Ó. O meu desejo é te ver com os anjos. Sei que existe este lugar que o dinheiro não pode comprar. Ruas de ouro, por onde eu vou andar, a sua glória não dá para comparar. E a igreja ao rei vai celebrar. Está tão perto esse dia, vou poder te abraçar. O encontro do noivo com a igreja será tão lindo. Aleluia. E ali nós o adoraremos, será tão lindo. Aleluia. Somos a geração que busca a sua face, o quê? Te adora. Essa é a geração. É a geração que busca o avivamento. É a geração que o adora em espírito e em verdade. E é a geração que precisa estar preparada para a vinda. É a geração que precisa se encher do azeite. Amém? Qual igreja você se identifica? Essa é a palavra de hoje para esta manhã. E assim eu já agradeço a minha oportunidade em nome de Jesus. Glória a Deus, louvado e engrandecido seja o santo e poderoso nome do Senhor. Que palavra abençoada para as nossas vidas nessa manhã, né? Palavra de despertamento, uma palavra diretamente do trono dos céus para a gente começar um ano despertando, acordando. Pastora Thaís, que Deus continue te usando como esse instrumento poderoso na terra, continue abençoando toda a sua casa, sua saúde, em nome de Jesus. Que você possa ser recompensada por tudo aquilo que você tem feito, a favor do Evangelho, em nome de Jesus. Obrigada por sempre estar disponível para nos ajudar a puxar essa rede. Amém? Louvado e engrandecido seja o nome do Senhor. Missionária Isabel pode estar fazendo aí a oração final pelo devocional. Amém. Presente de Deus, amém? Amém. Senhor, meu Deus, Pai querido, neste momento, estamos aqui agradecendo ao Senhor por esta palavra maravilhosa que o Senhor tem nos dado nesta manhã. Precisamos, Senhor, precisamos estar vigilantes. Precisamos, Senhor, ter a palavra e o óleo de unção sobre as nossas vidas. Obrigado, Senhor. Tu és maravilhoso. E o Senhor sempre traz a palavra certa, no momento certo, na hora certa. Pai, em nome de Jesus, eu quero, Senhor, te agradecer por poder participar deste devocional. Obrigado, meu Deus, porque tu és bom, tu és cheio de misericórdia para conosco. E nesta manhã, Aramassou de Cantarabachai, em nome do Senhor Jesus, o Senhor tem nos dado, Pai, coragem, o Senhor tem nos dado ousadia para, Senhor, estar fazendo aquilo que o Senhor tem nos chamado.
Senhor, às vezes chorando, às vezes gemendo, mas a cada dia o Senhor vem renovando as nossas forças. Vem renovando, Pai, em nós esse espírito corajoso, não de derrota, não de desânimo, mas de coragem. E eu agradeço ao Senhor. E neste momento, Pai, em nome de Jesus, em nome de Jesus, eu oro, Pai, pela tua serva que está, Senhor, na frente desse devocional no dia de hoje, a nossa irmã Ana Paula. Senhor, meu Deus, eu apresento a ti a missionária Thelma, que louvou o nome do Senhor. Precisamos calar todas as vozes, menos a tua, Senhor. E nós precisamos, ó Pai, ouvir a palavra, encher-nos com a tua unção, que a nossa lâmpada esteja cheia. Sim, Senhor, do teu Espírito Santo, porque é o Espírito Santo que convence, é o Espírito Santo que transforma, é o Espírito Santo que vai falando as nossas vidas. Senhor, eu oro nesta manhã, Pai, pela tua serva, pastora Thaís, que trouxe, Senhor, esta palavra vinda dos céus. Derebaçou de cantarabaço e de cantarabachai. Eu apresento, Senhor, a pastora Amália. Eu apresento, Senhor, todos os irmãos que compõem o devocional da Presente de Deus. Eu oro, Senhor, nesta manhã. Eu oro, Senhor, pelo Jean, pela sua esposa, por este negócio, por este trabalho, Senhor meu Deus, por esta adoração que o Senhor tem colocado, Pai, esse desejo que o Senhor tem colocado, Pai, de levar a palavra através, Senhor, das camisetas, através, Senhor, das ações. Eu apresento a Ti, Senhor, eu te peço, Pai querido, que o Senhor continue falando ao coração dele, ele fazendo, Senhor, aquilo que lhe agrada. Eu apresento, Senhor, a equipe da Presente de Deus. Eu apresento, Senhor, os empreendedores, revendedores. Eu apresento, Senhor, os liderança. Eu apresento a Ti, Senhor, a Gláucia, apresento, Senhor, Fabiano, apresento, Senhor, todos que têm as suas redes. Eu apresento a Ti aqueles que foram, Senhor, aqueles que foram recrutados há pouco tempo, aqueles que estão aqui conosco, os que participam, Senhor, dos devocionais da manhã, os que participam dos devocionais de oração. Senhor, meu Deus, as intercessoras, Senhor, da tarde. Eu apresento, Senhor, cada uma das irmãs, em suas casas, em sua cidade, em seus estados. Eu apresento, Senhor, a Ti o nosso Brasil. Senhor, meu Deus, nós vamos declarar que o Brasil é do Senhor, porque a Tua palavra diz que bem-aventurada é a nação cujo Deus é o Senhor. Nós vamos declarar em o nome de Jesus, em o nome de Jesus, Rabassui de canta, Rabachai, Remanassui de canta, Rabachai, Ramai, Andecan. Senhor, eu apresento aqueles que estão passando, Senhor, por processo de enfermidade, estão fazendo tratamento, estão nos hospitais, no UTI, CTI, UPAs, Senhor, meu Deus, aqueles que estão precisando urgentemente, Senhor, de uma cura. Senhor, aqueles que já não têm mais esperança, que estão, Senhor, em estados terminais. Eu apresento, Senhor, nesta manhã, em o nome de Jesus. Pai, nos dê, Senhor, a Tua graça, nos dê, Senhor, o Teu poder. Senhor, abençoa cada um dos irmãos que aqui estão, que eles têm pedido, Senhor, oração por salvação e libertação dos seus entes queridos, aqueles que precisam, Senhor, ser libertos dos vícios, das drogas, Senhor. Pai, homossexualismo, eu apresento, Senhor, a Ti, em nome de Jesus, em nome de Jesus, por favor,
ouve a nossa oração quando nós clamarmos, porque a nossa confiança está no Senhor. Senhor, o Senhor é o nosso Deus, o Senhor é o nosso refúgio, o Senhor é a nossa fortaleza, é socorro bem presente na hora das angústias. Senhor, meu Deus, Pai, enche o nosso coração com esta palavra, Senhor, com esta palavra. Senhor, o Senhor nos convida, Pai, a meditar nela de dia e de noite. Senhor, meu Deus, que nós possamos estar, Senhor, com as nossas lamparinas cheias do Teu Espírito. Sim, Senhor, o óleo de unção. Senhor, nós precisamos de Ti. E como o Senhor diz a Tua palavra no livro de Eclesiastes 9:8, em todo tempo sejam alvos teus vestidos e nunca falte o óleo sobre a tua cabeça. Senhor, é em todo o tempo, não é em algum momento, não, mas é em todo o tempo. Senhor, obrigado, Pai. Obrigado, Senhor, porque até aqui o Senhor tem nos sustentado e eu creio que vai continuar nos sustentando. Senhor, que neste dia, que nesta manhã, nós possamos ter um dia abençoado na Tua presença. Senhor, olhe para os negócios, olhe, Senhor, para os empreendimentos de cada um, pelas vendas, Senhor, pelos recebimentos também. Senhor, pelas entregas, ó Pai, que chegam nas mãos. Não deixe, Senhor, que venha acontecer nenhum imprevisto, nenhum impedimento, Senhor, nos caminhos, nas estradas. Senhor, meu Deus, leva, Senhor. Leva, Pai. Eu quero, Senhor, neste momento, apresentar a Ti todos, Senhor, que trabalham neste empreendimento presente de Deus. Senhor, meu Deus, os que fazem, Senhor, os trabalhos dentro da fábrica. Senhor, meu Deus, que trabalha, Senhor. Pai, todos os setores eu apresento a Ti no nome de Jesus. Senhor, que as pessoas possam ser impactadas. Senhor, meu Deus, sem saber o que estão levando, mas, Senhor, por conter camisetas que estão ungidas, que nós oramos para que alcance vidas, elas também sejam alcançadas. Senhor, meu Deus, trabalhe na vida, Senhor, de cada uma das pessoas que entregam, que levam. Senhor, meu Deus, Pai, que nós possamos ser bênção na vida, Senhor, destas pessoas. Senhor, eu te louvo, eu te agradeço. Senhor, que nós possamos estar olhando para cima, porque é de onde vem a nossa redenção. E sabemos, ó Pai, que está próximo a sua vinda. Senhor, meu Deus, eu apresento a Ti as nossas vidas, que nós não venhamos estar despercebidos, mas que nós possamos estar, Senhor, olhando, vigiando, porque os dias são maus, mas nós temos que estar vigiando, porque a qualquer momento a trombeta vai soar e aqueles que dormiram em Cristo ressuscitarão primeiros, e depois os que ficarem vivos serão arrebatados, serão transformados e arrebatados para o Senhor. Pai, que nós possamos estar ouvindo, Senhor, ouvindo a Tua voz, ouvir, Senhor, o som da trombeta, e que nós possamos estar, Senhor, preparado para este momento. E neste momento, Senhor, nós possamos estar firmes, Senhor, firmes em Ti. Eu te agradeço, Pai, por este momento de oração. Eu apresento, Senhor, esta tarde, Senhor, a tarde dos milagres. Eu apresento ao Senhor. Toma, Senhor, em Tuas mãos, que haja cura, que haja libertação, que haja salvação de almas e batismo no Espírito Santo. Nós te agradecemos, Senhor, por este momento de oração. Eu te louvo e eu te agradeço em nome de Jesus. Eu agradeço a oportunidade. Amém. Glória a Deus. Pastora Thaís pode estar dando a bênção apostólica, em nome de Jesus. Amém. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo,
o amor de Deus Pai e a comunhão do Espírito Santo esteja com a amada igreja. A amada igreja diz: amém. Amém. Glória a Deus. Amém. Deus abençoe a todos. Amém. Glória a Deus. A paz do Senhor Jesus. Bom dia, irmãs e irmãos. Deus abençoe a Amém. todos. Glória. Glória a Deus. Missionária Isabel, que Deus continue abençoando poderosamente sua vida, sua família, sua saúde, seu ministério. Obrigada pelo auxílio, pastora Josiane, pastora Amália. Obrigada pela participação de todos. Que Deus abençoe poderosamente. Que tenhamos um final de semana na presença do Senhor, vigiando, despertando em todo tempo, como foi a palavra que o Senhor nos trouxe nessa manhã, em nome de Jesus. Continue buscando. Estamos de volta com o devocional na segunda-feira, às 8h15 da manhã. E contamos com a sua presença, viu? Convide mais alguém, chame mais alguém, porque juntos, unidos, a igreja é muito mais forte. Amém? Fiquem com Jesus, porque Ele ama vocês e eu também. Deus abençoe. Amém, irmãs. Peço Amém. oração para o irmão Dionei, que ele está para operar, se assim Deus permitir.